Aleluia, aleluia. Você pode dizer amém? Pode se assentar, dê mais um aplauso, exalte ao Senhor. Que culto gostoso, que ambiente maravilhoso o Senhor trouxe para nós esta manhã, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio e entendo que quando Deus determina uma atmosfera como essa, é porque Ele quer falar algo precioso e grandioso nos nossos corações. Você pode dizer amém? Deus marcou um encontro com você essa manhã. O agricultor, antes de jogar a semente, ele prepara a terra, ele revira a terra, ele joga água, ele quebra o que está duro, ele mexe onde tem que mexer, para depois o quê? Poder semear. Você pode dizer amém? Um louvor como esse, Deus usar equipes de louvor para ministrar nos nossos corações, é quando Deus fala, deixa eu mexer um pouquinho mais fundo, deixa eu amolecer um pouquinho mais essa terra, porque a semente não só é boa, mas tem que estar bem semeada, profundamente, para ninguém mexer, para nem o sol queimar, para que nada possa ofuscar ou obstruir essa semente. Você pode dizer amém? Então proteja com as suas forças, com o seu intelecto, a semente que Deus vai entregar hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu estava ali meditando, né? Muito bom louvar o Senhor, e eu estava aqui pensando, meu Deus, estou aqui louvando o Senhor, estou me arrepiando, eu estou tendo prazer no que eu estou fazendo, cada louvor ministra na minha vida, e eu me perguntei, será que todas as pessoas que estão presentes aqui hoje, ou todas que estão nos cultos, estão sentindo o que eu sinto quando eu louvo ao Senhor? Por que eu me pergunto isso? Porque eu sei que se eu não entrar aqui com a decisão de adorar, com a decisão de me entregar, eu só vou ser um espectador. Eu vou analisar tudo, eu vou enxergar os erros, eu vou ser um espectador do que está acontecendo. Eu vou ser um espectador do testemunho do outro, do sentimento do outro, da lágrima do outro. E eu decidi não ser assim lá atrás. Eu falei, não, cada culto para mim vai ser único. O dia que for teatral, o dia que for mecânico, eu prefiro desistir. E porque eu não quero desistir, eu tomei a decisão de que tem que ser especial cada dia, tem que ser especial cada célula, tem que ser especial cada palavra. Meu único desespero, que posso dizer assim, desespero, quando eu vou pregar, além das minhas limitações de oratória e tudo mais, e de conhecimento, a minha única preocupação é só uma: Senhor, esteja comigo, que eu sinta a sua presença, que eu sinta a sua unção. Se quem estiver ouvindo puder sentir, melhor ainda, mas que pelo menos eu sinta, porque para mim tem que fazer sentido. E eu não me arrependo de ter tomado essa postura lá atrás, porque isso tem me trazido saudável até aqui, com todos os problemas que acontecem, porque nada é perfeito, sempre há um problema, nós vamos caminhando e vamos enfrentando problemas, mas Deus nunca me disse que ia ser perfeito. Ele nunca me falou que eu não teria nenhum problema. Então quando você vier para a igreja, venha com a postura de ser um adorador. Não abra mão disso. Quem pode dizer amém aí? Não abra mão disso. Venha com a postura de ser um adorador. Se possível, já venha com a terra revirada. Que terra? A terra do coração. Já vem de casa já jejuando, já vem de casa já orando, lendo a Bíblia, já sendo ministrado pelo Espírito Santo. Porque aqui o fluir vai ser muito mais poderoso. Isso que é importante a gente poder fazer, não é? Então, que você sinta esse arrepio quando você adora, que você possa não apenas cantar, mas orar aquilo que você canta. Eu estou orando, às vezes eu paro de orar, eu estou louvando, cantando, às vezes eu paro de cantar para dizer amém, porque a frase é uma oração. A frase é uma oração. Inclusive foi um bloqueio que eu tinha lá atrás, porque eu sempre fui muito de falar o que eu creio e de falar o que eu estou disposto a fazer. E eu lembro que eu ia visitar igrejas antigamente. Oi, eu não tinha te visto. Eu ia visitar igrejas antigamente. E por educação e por carinho pela minha esposa, porque ela tinha muito mais vontade, né, e fé do que eu. Eu era acompanhante dela na igreja, por educação. Mas eu gostava dos louvores, mas tinha alguns louvores que a letra era tão profunda que eu calava minha boca. Eu fechava, né, porque eu não queria nem cantar o que eu não estava disposto a fazer, porque faz parte da minha natureza. E por isso que eu estou aqui, essa postura de não falar o que eu não estou disposto a fazer, mesmo que eu erre, de não falar o que eu não estou disposto a fazer,
me levou longe, porque me trouxe um compromisso e uma reflexão muito grande antes de falar qualquer coisa. Quando eu comecei a cantar na igreja, foi um momento da minha libertação, porque eu estava já disposto a viver o que eu estava propondo nas canções. Eu vejo isso muito a sério. A canção é uma pregação cantada. Não sei se você entendeu isso até hoje. O louvor é uma pregação cantada. É a arte da música para levar o evangelho. E algumas pessoas entendem melhor quando cantam uma canção do que quando uma pregação é falada. Eu lembro que eu fechava a boca e não cantava alguns trechos da canção, porque eu não estava disposto a ouvir aquilo sobre o arrependimento, sobre quebrantamento, porque a palavra, o louvor ia mexendo comigo. Até que um dia eu vou me entregar, eu vou lançar, eu creio em Deus. Esses são os padrões? Sim. Essa é a perspectiva? Sim. Eu gosto? Não. Não gosto, mas eu sei que Ele está certo. E eu vou confiar a minha vida no que Ele quer fazer na minha vida. E assim aconteceu. E isso me trouxe até aqui. Né? E estou falando de coisas que antecedem, inclusive, o nosso ministério. Porque eu já visito igrejas muito antes de conhecer o nosso ministério. Né? E abraçar aqui essa causa que nós temos de levar o Evangelho. Queridos, eu tenho falado sobre fé. Quem acompanhou os últimos 3 cultos que eu peguei, mais ou menos aqui, deixa eu ver, ou pela internet. Inclusive tem muitas pessoas na internet, eu estava aqui vendo, tinha já 15 pessoas online, deve ter aumentado, né? Então Deus te abençoe, que Deus ministre no seu coração onde você está, né? Está aumentando bastante as pessoas que estão acompanhando os estudos pela internet. Esses 3 estudos sobre fé que eu dei estão gravados na nossa página da igreja e está no meu canal particular, Aisley Rodrigues. Você pode ir lá e acompanhar. Eu te recomendo fazer esse estudo de Hebreus 11 e Hebreus 12, que nós falamos sobre fé, que tem sido muito abençoador para aqueles que têm aprendido. Quero falar sobre isso hoje ainda, né? Fala assim comigo, as lentes da fé. Eu tenho explicado um pouquinho sobre fé, entrado no tema, que é um tema que condiciona alegrar a Deus. Sem fé é impossível alegrar a Deus. Então, se eu quero ser agradável aos olhos de Deus, eu tenho que entender o mínimo possível do conceito de fé. E eu venho explicando sobre isso. E fé tem a ver com visão, tem a ver com a lente que está nos meus olhos. Se não existe uma nova lente em minha vida, nunca houve salvação. É uma informação forte, eu vou repetir com calma para você entender. Se não houve uma mudança de lentes, se não há uma nova lente nos meus olhos, nunca houve salvação. Porque a salvação, ela muda a sua lente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu entendo um pouquinho disso. Quem aqui usa óculos ou já usou óculos? Deixa eu ver aqui. Uma boa parte. Tem uns que levantam a mão como eu. Eu levantei, mas não uso. Mas eu tenho que usar. Porque eu uso óculos desde os 5 anos de idade. E eu usei até os 25, talvez 24, 25 anos. Um dia ele quebrou, eu cansei, falei, quer saber da coisa? Eu não vou mais usar óculos. E tem pessoas que são assim espiritualmente, comete esse erro que eu cometi, que eu não estou falando que é correto, não. Foi um erro que eu cometi. E eu lembro que às vezes que eu ia fazer o exame de vista, ou que eu tinha que ficar sem óculos, ou ia dormir, tirava os óculos, no dia seguinte, quando eu colocava os óculos, tudo fica limpinho, né? Porque eu tenho astigmatismo. E você não consegue ver de longe, claramente. E às vezes algumas coisas ficam um pouco embaçadas. E eu vi a diferença entre você estar de óculos e estar sem óculos. Porque com óculos você vê com nitidez. Nitidez, você não confunde os objetos. Sem óculos, você vê também, vê. Só que vê o quê? Meio embaçado, não está claro, não está nítido. E a vida espiritual é assim. Porque a gente tem uma visão do mundo de uma maneira. Quando o Espírito Santo nos toca, nos faz nascer de novo, automaticamente uma nova lente é colocada sobre você. Talvez você não use óculos, mas você já foi no exame de vista e já passou aquelas lentes, né? Que se você faz o exame para ver as letrinhas, quem fez esse exame aqui já? Exame de autoescola e tudo mais, né? Então você vê que cada lente, umas lentes te punha mais turvas, você não via nada. Tá vendo? Não. Tá vendo? Não. Melhorou? Não, piorou.
Pior, estou vendo nada. Aí vai, e essa? Melhorou. E essa? Até que passa uma lente que faz o quê? Fica tudo claro. Aí o doutor vê que aquele grau é o grau necessário para ajustar a sua visão. Então eu passei a minha vida entendendo isso. Eu falei, uau, como isso se assemelha à vida espiritual. Porque cada vez que eu leio a Bíblia, uma lente, um aspecto, um ângulo novo me é oferecido. E se eu passar a olhar para o mundo por aquele ângulo, eu vou ter outras conclusões, eu vou ter outra perspectiva. Então está relacionado salvação com a forma que eu vejo a vida, a forma como eu vejo o mundo. Então se a sua relação com a igreja não mudou a sua visão, não mudou a sua percepção, o seu entendimento, não houve salvação. Há uma relação com algo que Deus construiu, mas não há o principal, que é o nascer de novo. E a visão, como eu olho para o mundo, como eu olho para as coisas, como eu olho, né, para o dia a dia para tomar decisões, define e denuncia a aliança que eu tenho, se são com as lentes deste mundo ou se são com as lentes espirituais. Então, se não existe uma nova lente nas nossas vidas que nos faz ver de outra maneira a terra, os relacionamentos, o dia a dia, infelizmente não houve salvação. Faça comigo, põe assim a mão nos seus olhos e fala: Senhor Deus, meu Pai, eu te clamo, mude as minhas lentes, coloque em mim lentes espirituais, me faz enxergar o mundo como o Senhor enxerga, em nome de Jesus. Eu profetizo que a mão de Deus está tocando nos seus olhos, mudando a sua mente, mudando o seu olhar, a sua visão, para que Ele ajuste a sua maneira de olhar, para ver como só Ele consegue ver a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Eu falei no culto passado, né, o tema principal foi o prazer de Enoque, com a ênfase de mostrar a importância de ter prazer de andar com Deus. Quem estava aqui recorda, ouça no YouTube essa palavra, o prazer de Enoque, prazer de andar com Deus, as consequências e benefícios que eu tenho quando eu ando com Deus. E andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si, e falamos muito sobre isso. E fui buscar o conceito de fé chamado emuná. Emuná é a palavra hebraica que define a fé, emuná. E no hebraico, a fé não tem uma definição, não tem um sinônimo, não tem uma coisa assim específica. A fé em hebraico é um conceito. É um conceito. E a junção de 3 palavras formam a palavra emuná. São 3 palavras em hebraicas que se unem e somam um conceito de fé, que quer dizer, aonde eu deposito a minha confiança. Quando Jesus dizia assim: filha, filho, a tua fé te salvou, era como se ele falasse o seguinte: filho, aonde você depositou a sua confiança, te salvou. Aonde você depositou a sua confiança, te libertou. Então, não é só o fato de crer, de saber que algo existe ou algo pode acontecer, é o fato de depositar, de firmar o seu fundamento naquilo que você confia. Só que o que Jesus disse? Que tinha várias formas de você pôr confiança em várias coisas, e poucas pessoas direcionavam a sua confiança nele, na sua palavra. Ainda hoje de manhã, adorando, louvando ao Senhor, entregando a Ele toda a glória, toda a honra, né, da minha vida, eu estava lembrando de como é que a gente começou aqui em Portugal. Porque eu não tinha ninguém. Porque quando você começa a sua vida, você casa, você tem pai e mãe perto de você, é legal. Mas quando você não tem pai e mãe, você está fora de um país, você não tem emprego, você não tem nada para você fazer, você não tem uma esperança, e a única esperança que você tem é o Senhor. Ainda bem que eu tinha pouca escolha, eu tinha só Ele. Que eu acho que se eu tivesse mais uma, eu tinha errado. Eu costumo brincar, o povo que atravessou o Mar Vermelho, né, que estava fugindo do Egito, só atravessou porque tinha atrás um exército de Faraó ameaçando. Que talvez se não tivesse atrás um exército de Faraó para ameaçar matá-los, eles não teriam nem arriscado passar pelo Mar Vermelho, mesmo o vendo aberto. Reflita aí,
você mulher, se você não tivesse uma ameaça, né? Ai, a água está fria. Ai, se a água cair e tal. Aí eu vi um peixe, que nojo. Mas quando você vê uma ameaça lá atrás, um exército vindo furioso para te matar, a escolha fica fácil. Melhor morrer aonde Deus propõe do que morrer aonde o inimigo quer me matar. Amém? Então, lá atrás foi assim. Lá atrás foi assim. E eu falei, uau, tudo construído em cima da minha confiança no Senhor. Quando eu tenho uma ansiedade, gente, eu não vou no meu pai, eu não vou na minha mãe, eu não vou nem nos meus líderes. Eu vou para o joelho. Eu vou para o Senhor, porque só Deus consegue retirar de mim a ansiedade. E eu falei muito sobre isso, sobre a ansiedade, sobre a fé nos cursos passados. Eu não quero repetir. Por favor, veja essas 3 palavras, 1, 2 e 3, sobre fé. Pela fé eu posso. Então, emuná é isso, é onde eu deposito a minha confiança. Quero te dar aqui alguns exemplos disso. Quando Jesus disse que não se pode servir 2 senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Algumas Bíblias falam o quê? Mamon. Outras falam o quê? Riquezas. Por que algumas Bíblias traduzem como riquezas e outras como mamon? Porque a palavra mais adequada, segundo o que eu aprendi com o bispo Robson, sobre mamon, ela é de origem fenícia, que quer dizer confiança. Não dá para servir a Deus e a sua confiança, porque você vai, ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Então, riquezas não é dinheiro, não. Riquezas é aonde eu deposito a minha confiança, que não foi o Senhor. Tem um versículo que eu pus aqui de parte, uma nota, que está lá em Provérbios 8:18. Olha só, antes de eu ler, todo o capítulo 8 de Provérbios fala de sabedoria. O tema central é a sabedoria. E fala o seguinte no 18: riquezas e honra estão comigo. Fala comigo assim: estão. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Há uma diferença quando as riquezas estão comigo e quando eu estou com as riquezas. Quando Deus te dá sabedoria, Ele te fornece as riquezas para a sua gestão, e elas estão com você. Então, quando eu sou sábio, quando Deus me ilumina, as riquezas estão comigo, riquezas e honra estão comigo, ao meu serviço, ao meu dispor. Eu não estou ao dispor das riquezas, eu não estou ao dispor da honra, elas estão ao meu dispor. Quando eu tenho essa autoridade, riquezas duráveis e justiça se manifestam na minha vida. Você pode dizer amém? Temos que saber relacionar com as riquezas e com a honra, porque se você não as tiver, elas vão te ter. Já diz o ditado popular que o dinheiro e as riquezas é um ótimo servo, porém um péssimo senhor. E você vê isso, que Deus, Ele sempre tenta te fazer entender que não deposite a sua confiança em quem tem alguma coisa, em quem pode fazer algo por você, porque quem pode fazer muito mais é o Senhor que empoderou essa pessoa que está próximo de você. Sabia disso? Ah, pastor, mas a pessoa não tem Deus. Deus colocou essa pessoa lá. Como permitiu que Babilônia fosse o império, e quando chegou o tempo, Ele deixou esse império cair. Né? Vários reis que não criam em Deus estavam lá porque Deus permitiu. Ele dizia que o coração de Faraó estava na mão do rei. Então, as pessoas que você acha que tem poder, que você põe confiança nelas, estão lá porque o teu Deus as colocou lá, elas acreditando ou não. Então, não coloque a sua confiança nas pessoas, ou circunstâncias, ou bens que Deus te deu. Coloque a sua confiança no Deus que te deu todas essas coisas, em nome de Jesus. Nunca deixe o seu coração se perder. Riquezas e honra estão comigo. Elas estão. Não, nem minhas são, elas estão. Foi me dada a gestão
temporária talvez, porque a vida tem ciclos. Então elas estão, enquanto elas estão, eu careço da graça de Deus para gerir, da graça de Deus para saber o que fazer, porque elas estão para me servir e não eu para servir as riquezas. E há esse padrão, emuná é isso, aonde eu deposito a minha confiança. Fé é aonde eu construo a minha vida. Tem pessoas construindo a vida em cima de medo, em cima de traumas. As decisões que elas tomaram na vida têm a ver com o medo do passado, o trauma do passado, e não uma confiança que nasceu no coração para fazer algo novo. E Deus te convida hoje a corrigir essa motivação. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor é para isso, é para você, está colocando lentes à sua frente, para ajustar a sua visão. Tá bom? Não, tá turvo. E agora? E agora? A pregação é isso. E agora? Ah, ok. Você vai enxergando aos pouquinhos o que Deus quer fazer para a sua vida, né? Então, que tipo de lente? Quais são os modelos? Abre comigo em João 3, versículo 10. Todos encontraram? Até o sem Bíblia? João 3, versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Quem está vendo aí, já está vendo, ouviu a série The Chosen? Deixa eu ver aqui. Achei que fosse mais pessoas. Série fantástica, bem diferente da normal, mas bíblica. Não consegui ver grandes contradições na série. E tem uma cena fantástica, que é essa passagem, que é quando você vê Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, queridos, era um homem muito conceituado em Israel, um mestre da lei. E mestre na lei sabia a lei mesmo. Ele sabia falar a lei sem olhar para a palavra de Deus. Não era um homem qualquer não, era um mestre da lei. E Cristo fala com ele sobre coisas espirituais. E ele fala: eu estou te falando de coisas que eu estou vendo e testemunhando, e você não consegue entender. Você é mestre em Israel. E ele fala sobre o quê? Sobre o novo nascimento. E Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tem, ele fala: Jesus, desculpa, como é que é possível um homem velho voltar a entrar no ventre materno e voltar a nascer? Aí ele começa a argumentar, e aí Jesus vai e fala isso para Nicodemos: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Fala assim comigo: lentes do modelo teológico. Você pode ter a melhor teologia, saber tudo o que a Bíblia te fala, mas se você não tiver a lente do novo nascimento, nada adiantou. O que mais tem hoje é teologia abundante. Qualquer pessoa hoje é um teólogo no Instagram, é impressionante. Qualquer pessoa hoje é um teólogo no Instagram. Cuidado, porque nem o melhor teólogo da época, Nicodemos, já longínquo em dias, conseguiu suportar a teologia celestial, que é a teologia principal. A teologia não é democracia, a teologia não é opiniões, não é interpretações. Só tem uma teologia. Tem pessoas que têm variações de o quê? Lentes. As lentes se diferem e as variantes vão surgindo. Aí passa a ser as pessoas que olham mais para Calvino, mais para o Jacob Armínio, mais para Lutero, mais para Spurgeon, do que para o próprio Jesus. Cuidado, porque não somos diferentes de um Nicodemos, que Cristo fala de coisas simples, que é a salvação, e quer me falar de Calvino, de Lutero, quer me falar de escatologia. Cuidado para não se perder em assuntos, ser um especialista em vários assuntos teológicos, e ser reprovado no básico, que é a salvação e a vida eterna. Estão me entendendo? Isso é muito sério, porque a nossa vaidade, o nosso ego, de mostrar que sabemos alguma coisa, nos faz absorver tudo menos o essencial,
menos o simples, menos o que realmente salva. Muito importante isso. Então, as lentes do modelo teológico têm que ser ajustado com Cristo, é andando com Cristo. Por isso que eu falei tanto sobre o prazer de Enoque, andar com Deus, andar com Deus. Quando eu ando muito com alguém, a minha visão é condicionada. Eu passo a pegar manias, frases, jeitos, piadas de quem eu costumo andar. Eu estou quase rindo igual o Binho. Ri aí, Binho, bem alto. Vai com o Binho no restaurante e faz para ele, conta para ele uma piada. Todo mundo vai olhar para ele na mesa. É uma vergonha só. Mas você começa a andar, você vai pegando até as gaitadas. E já começa a soltar, a rir alto. Porque andar com alguém é influência. Tanto você influencia, como também é influenciado. E Nicodemos queria andar só com aquilo que a sociedade respeitava, o modelo aceitável da sociedade do que era ser espiritual. Como é que eu vou te dizer isso? Tem pessoas caindo nessa armadilha hoje, porque de tempos em tempos a sociedade determina um modelo que ela entende que aquilo é bom, que aquilo é espiritual. Até pouco tempo, quando eu me converti, pregar igual eu estou pregando aqui agora, não era aceitável, eu não tinha fé e nem tinha poder de Deus. Porque se eu não desse uns 10 aleluia, umas 5 cambalhotas e falasse com a voz bem rouca, que Deus! Não tem poder de Deus. Sim ou não, igreja? Até pouco tempo, o modelo de ser espiritual era esse. Isso me pesava como pastor. Aí eu olhei para a Bíblia, mas Paulo era tão enfadonho que o cara dormiu ouvindo ele pregar e caiu do 3º andar. Não é possível que esse é o modelo de ser de Deus. Voz grossa e pular e dar Hadouken aqui do espiritual. Não pode ser. Agora, qual é o novo modelo espiritual? Engajamento em internet. Cuidado, que isso é facilmente manipulável. E o que é bom na internet nem sempre é o que Deus quer falar. Mas nós estamos sempre caindo na armadilha de adequar ao modelo social que o povo entende que aquilo é ser espiritual. Nicodemos teve a chance de deixar aquele modelo e ser um discípulo de Jesus. No The Chosen, é claro, isso é a vontade de Nicodemos de servir a Jesus como discípulo e ter que escolher entre ser discípulo de Cristo e perder o prestígio social, que era o que ia acontecer. Nicodemos ia perder o prestígio social dos seus colegas mestres para servir a Jesus, ou escolher o prestígio social, o status que ele tinha, em detrimento do que ele tinha aprendido com Jesus. Olha que forte, cara, porque tanta gente vive exatamente hoje essa encruzilhada. Nós não somos diferentes de Nicodemos, porque chega Jesus e fala: eu tenho isso para você, é assim, é tão simples quanto isso, esse é o modelo. Você fala: mas eu vou ter que abandonar, eu vou ter a reprovação da maioria das pessoas que estão comigo. Eu falei: uau, escolha errada, meu irmão. Escolha o Deus que te aprova, escolha o Deus que te envolve, escolha o Deus que coloca perto de você as pessoas certas. Porque pessoas que não respeitam a sua escolha não são pessoas que realmente amam você. Porque é possível reprovar e amar, não aprovar e amar. Eu tenho pessoas que eu não concordo com o que elas fazem, mas as amo de paixão. E falamos abertamente sobre nossos pensamentos, ideias e convicções, e nos abraçamos no final. Amor é isso. Amor não é concordar sempre. Amor é quando quem realmente me ama respeita quem eu sou. E a gente, quando tiver condições, conversa sobre o assunto. Amar não é você virar as costas porque a pessoa não é igual a você, ou não concorda com você. Hoje em dia o mundo é assim. O mundo cancela quem não concorda com ele. Isso é feio. Isso é feio. Respeite as opiniões diferentes.
Porque você foi uma pessoa lá atrás que tinha uma opinião diferente. Eu tenho muita paciência com o ateu, porque eu fui um cara extremamente cético, questionador, difícil. Eu tive uma visão totalmente distorcida no passado. Estar aqui hoje é um milagre para mim. Porque, infelizmente, por causa da minha pequena fé, não é qualquer resposta que me satisfaz. E não falo isso com orgulho. Porque eu não precisaria de muito para abraçar o que eu abraço hoje. Só precisaria de quê? De fé. Emunar, depositar a confiança no lugar certo. Então Deus teve muita graça comigo, em misericórdia. Então cuidado, porque se a sua relação com Deus não ajusta o seu modelo teológico, você pode estar caminhando em largos passos para um caminho de perdição, dentro da igreja, confessando a Deus como Senhor e Salvador. Então, salvação é mudança de lente, de forma de ver as coisas. Então, Jesus tentou mudar esse modelo teológico de Nicodemos e não foi capaz. Aliás, o modelo teológico da época o crucificou, o classificou como não espiritual. Você entende isso? Olha que loucura, gente. O homem mais espiritual que pisou na face da terra foi classificado como blasfemo, como herege, como não espiritual, como alguém que tinha parte com Beelzebul, pelo modelo espiritual da época. Isso, não sei você, mas isso me faz pirar a cabeça. Me faz pirar. Porque eu acho que Jesus nos dias de hoje ia ser pior ainda. Paz, perdoar o inimigo, amor, deixar o pecado, é pecado falar hoje de deixar o pecado, sabia disso? Hoje é pecado falar que pecado é pecado. Eu estou infringindo uma lei social hoje em dia. Eu não posso falar mais que pecado é pecado. É pecado. Há uma lei assim hoje, pastor? Não há, mas é o que nós sentimos. Uma proibição, não fala que é errado. Há uma proibição silenciosa no nosso meio de falar que o errado é errado. Jesus não ia durar 15 minutos na terra. Dá-lhe cruz de novo. Pensa, gente, isso é horrível. Nós precisamos de ajustar as nossas lentes. A salvação está na nossa lente. Quer ver outro modelo? Modelo financeiro. Mateus 19, 21. Abra comigo. Disse-lhes Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Esse versículo, ele é muito confundido com a questão do dinheiro, que a tristeza do homem era em relação ao dinheiro. Mas esse versículo, ele mostra que Cristo mostra sobre perspectiva. Olha, há em você um clamor. Porque se você for ler os versículos anteriores, o homem pergunta para Jesus: Jesus, eu já cumpro todos os mandamentos, faço tudo o que manda a palavra de Deus, o que me falta? É assim ou não é que está na palavra? Um pouquinho antes. Depois você vai ler e você vai ver que é. O que me falta? Essa pergunta revela o quê? Um clamor interior, uma inquietação, que é boa. Quem que tem alguma inquietação interior? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma inquietação na minha alma, de saber que eu quero fazer algo mais e não saber o que é enorme, desde criança. E aos pouquinhos eu vou descobrindo que eu posso fazer de diferente para servir a Deus. Então isso revelava o quê? Que ele tinha a alma pronta para o próximo nível. Fala comigo assim: próximo nível. Deus tem sempre um próximo nível para a sua vida. Quando nasce a inquietação, Ele está preparando você para o quê? O salto. Quem pode dizer amém aí? Se tem inquietação, tem um novo degrau, tem uma nova posição que Ele está preparando. Não a posição, ela está lá, preparando você para aquela nova posição.
que vai carecer o quê? Escolhas, preparos, decisões, renúncias, abraçar novas responsabilidades. Quem pode dizer amém? Disciplina. Quem pode dizer amém? Disciplina. Aquele menino revelou que, ai, minha inquietação, e eu vi que você tem a resposta, Jesus. Me fala o que eu tenho que fazer para o próximo nível. Aí ele fala assim: você chegou longe, mas o próximo nível nós fazemos sem dinheiro. Eu vou repetir. Você foi longe, cara. Você chegou, você conseguiu que poucas coisas, 0,5% do mundo consegue. Você tem dinheiro, não tem fazenda, você é próspero. Mas o próximo nível que você quer, nós não fazemos com recursos financeiros. Nós não fazemos comprando nada nem vendendo nada. Para onde eu quero te levar, você não precisa disso aqui. Cristo não está dizendo, é errado ter dinheiro. Está dizendo, o meu plano para você, na minha opinião, pessoal, abre aqui parênteses, eu acho que ele queria que esse rapaz fosse discípulo dele. Para você ser a minha testemunha, o meu discípulo, esse dinheiro não te serve de nada. Você vai precisar de outras convicções, de uma outra escola. Na minha opinião, Jesus queria trazer ele para um patamar diferenciado. E ele foi reprovado naquela questão. Repara que aqui não fala que ele perdeu a salvação. Você quer ser perfeito, quer alcançar a plenitude da vida, põe uma lente diferente, diminui o poder do dinheiro e aumenta o poder espiritual. Faça comigo, diminuir o poder do dinheiro, falar poder das riquezas, aumentar o poder espiritual. Tem coisas na vida que você só vai viver mais plenitude se você conseguir diminuir o poder das riquezas, o poder do status, o poder da honra, o poder do consumismo. Você diminui e aumenta o poder e a relevância do que é espiritual na sua vida. Perspectiva. O versículo não é e nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre mover para um novo patamar espiritual, mudança de perspectiva e de valores na vida espiritual. No caso dele era o dinheiro, no nosso são outras coisas que pesam mais, que damos mais valor do que a proposta divina para a nossa carreira e ministério. Estão me seguindo? Está doendo? Vocês estão com cara de dor? Mas é duro, né, você refletir e enxergar essas coisas. Eu levo cada pancada na Bíblia, vocês não têm ideia. Eu levo antes de vocês, eu estou pregando, porque eu tive que levar antes a pancada. E algumas vêm na hora aqui, inclusive, que eu entendo quando eu estou pregando, mas que realmente faz refletir, nos desafia e nos convida a tomar decisões, porque o Evangelho é isso. Quando uma lente correta vem, eu vejo com clareza, eu enxergo buracos onde eu não enxergava, eu enxergo caminhos onde eu não enxergava. Eu conduzo à noite, sem óculos. Se você me vê à noite sem óculos, saia de perto, saia correndo, eu sou um perigo à noite. Com sono então, aí sem ver bem, ainda dou uma fechadinha no olho, ela vê assim, Aisley, está dormindo? Não, estou não. Quando você está conduzindo à noite, com a lente errada, ou sem a lente, você é um perigo, você não vê. Eu já quase subi em rotunda assim, ó. Eu vejo em cima, aí, estava escuro, chovendo, neblina. É um perigo, porque se você não vê com clareza, você tarda a travagem, você não vê quantas vezes eu já passei direto, tinha que virar aqui, passou, estou lá na frente, aí tem que parar, perde tempo, faz a rotunda, e volta, e pega, e tal, e entra. Quando não há clareza, você não vê as viradas, você não vê as curvas, você não vê as rotundas da vida. E temos que fazer esse esforço para ajustar a nossa perspectiva. Então, as lentes do modelo financeiro de escolhas. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Fala assim comigo, lentes
do modelo de relacionamento. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra onde? No teu quarto, e fechando a porta, ora a quem? A teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Repara que se nós formos ter o culto como ápice da oração, estamos todos aqui reprovados, baseado nesse versículo aqui. Aqui, agora eu vou pegar vocês de novo. Aqui, no domingo de manhã, à noite, não é o meu ápice espiritual, é na minha casa no secreto. Você tem que entender isso. Se você quer ter um ajustamento de como eu tenho que andar bem com Deus, entenda que o teu ápice espiritual não pode ser os congressos, os eventos, os cultos maravilhosos que nós temos aqui. O teu ápice espiritual tem que ser no secreto, na sua casa, aonde ninguém te vê. Só quem entendeu isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser mais forte. O meu ápice espiritual é no dia a dia, é no trânsito, é na minha sala, é quando meu pensamento foge e eu fico falando com Deus sem programar. Esses são os meus ápices espirituais diariamente, e é delicioso isso. Mas por que eu digo que tem aqui um modelo? Porque, gente, Jesus, que é aquele que Deus na terra se retirava para orar, lembra? Várias vezes está na passagem, ele se retirava para o monte. Quando ele vem caminhando sobre o mar, e todo mundo entra em pânico, lembra da passagem? Onde é que ele estava? Ele se retirou para orar no monte. Eles se adiantaram no barco, e do monte ele já veio caminhando até eles. Ele se retirou para orar. Então ele sabia o modelo, porque ele é o cara que parava o vento, a tempestade, fazia o mar se acalmar. Era ele que fazia isso. Ele pode me ensinar como obter esse revestimento, essa autoridade. Isso eu obtenho como? Em secreto, com o meu pai. Outro dia eu ouvi uma reflexão que eu gostei muito, que fez muito sentido. Porque se você for em Israel, ver as ruínas antigas, eu estive em Cafarnaum e tem um bairro desenterrado em Cafarnaum. São várias casinhas. Já falei isso aqui várias vezes. Cada casa, elas tinham 2 andares. Tinha a parte térrea e tinha uma espécie de, como é que fala, gente? Uma lajezinha. Assim, um espaço livre em cima, como é que chama? Não, é aberto, a céu livre. Terraço, obrigado. Nossa, fugiu o terraço da minha cabeça. Tinha um terraço. Então era um espaço embaixo, um cômodo, todos eles tinham um cômodo só. Tanto é que a casa de Pedro era o quê? Era o cômodo da família de Pedro, que era uma família grande, próspera, e tinha um puxadinho de palha para Jesus. Por isso você vê a passagem na bíblica, que estava tudo cheio, e pelo telhado desce o quê? Um homem na maca, lembra da passagem? E o homem era curado. Por quê? Porque fizeram um puxadinho na casa de Pedro, com palha, para que Jesus poder dormir lá, porque ele veio de Nazaré para começar o seu ministério em Cafarnaum, na Galileia. E Pedro criou ali um puxadinho para ele ter onde dormir. Por isso que os 4 jovens descem o amigo pelo telhado. Então o comum era o quê? Era cômodos muito pequenos com um terraço. No inverno, os animais dormiam com eles lá dentro, por causa do frio. Então eu me perguntei, aonde é que está o quarto? Não tem quarto, tem um cômodo só na casa toda, não tem quarto. E alguém levantou a teoria de que esse quarto que Cristo revela aqui, não é o quarto de dormir, seria o quarto de despensa, onde você guardava o cereal, guardava o azeite, a farinha. Então ele fala o seguinte, eu achei bem interessante essa reflexão, porque para mim fez sentido. Número 1, não tem quarto, realmente eu fui ver, não tem casas antigas com quartos, só os palácios que tinham quartos, isso era a parte romana, em Cesareia,
de Herodes, Cesareia de Filipe. Lá tinha palácios, mas era para uma pessoa, para um rei, para um governador. Então os quartos não existiam, tinha um cômodo e todo mundo dormia junto. Então que quarto era esse? Era esse celeiro, essa despensa onde se guardava os mantimentos. Aí eu pensei assim, eu me imaginei lá naquela época, entrando numa casa antiga dessa, querendo orar. Aí Cristo fala, vai lá para a despensa. Aí eu me imaginei entrando numa despensa, olhando para pequenininho, né, apertado, que não deve ser grande a despensa, apertadinho. Aí você olha para o chão, você vê o saco de farinha, você vê o trigo, você vê as sementes, vê o vinho, vê o azeite. Aí me veio o pensamento, tudo que está aqui dentro foi o Senhor que me deu. Tudo que está aqui dentro, eu tenho provisão porque eu tenho um provedor. E eu fui sendo ministrado e me imaginando nesse local. Eu falei, então o que Deus quer fazer é o seguinte, Ele quer te mostrar que quando eu quero ter uma boa relação, eu tenho que conhecer melhor o meu provedor. Então vai lá para onde está a sua provisão, se desapega da provisão e lembra quem foi o provedor. Lembra quem foi que te deu tudo. Que aquele que até esse dia de hoje não te deixou faltar na sua despensa, não vai te deixar faltar nunca na sua vida. E fortalece o seu relacionamento com o provedor e não com a provisão. Uau, quando eu ouvi essa reflexão, eu falei, é isso aí. Estar com Deus é ajustar a perspectiva, é me esvaziar do medo e da ansiedade. Ele fala, vai lá para o quarto, vai lá onde tem provisão. Porque se tem a mínima provisão, lembra de quem é o seu provedor. Se não tem nenhuma provisão, pede ao Deus da provisão, ao provedor, para te trazer a provisão. E a provisão vai chegar em nome de Jesus. Você recebe isso? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aqui Ele me dá o que? O modelo de relacionamento com Ele. Vai aonde eu tenho te dado provisão e lembra de quem te proveu. Lembra como eu operei até aqui. Lembra quem você era lá atrás quando eu operava. Isso também é uma pergunta importante. Lembra a oração de ontem. Lembra a pessoa que você era ontem, de ter a sua provisão na sua despensa. Talvez não foi o Deus da provisão que mudou, foi a forma como você se achega ao Deus da provisão que se enfraqueceu. A sua agenda, a sua rotina mudou, e a sua relação com o Deus da provisão enfraqueceu. O que Ele quer fazer é o seguinte: lembra de quem você era lá atrás, quando eu falava com você, quando eu provia para você todas as coisas. Não se esqueça disso, em nome de Jesus. E para terminar, lentes, faça comigo, lentes do modelo ministerial. João 4:35, abra aí, João 4:35. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos, e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Uau! Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? É para que Jesus confronta pessoas que dominavam o assunto da agricultura. Eles sabiam exatamente quando viria a colheita. E ele desafia a lógica, ele fala: vocês estão olhando para a colheita e acham que daqui 4 meses é o tempo de colher. Eu te falo, ela está pronta. Perspectiva ministerial. Nós às vezes não fazemos porque eu acho que eu preciso de mais tempo para fazer, que eu preciso de saber um pouco mais para fazer. Eu tenho que ter mais testemunhos para contar, para poder levar para alguém a palavra. Porque aqui ele fala de evangelismo, de pessoas que são comissionadas para levar a palavra de salvação para outras. Que pode dizer amém? Nós, igreja, fomos comissionados para levar a palavra de salvação para outros. Ponto final. Nem todos seremos pastores,
nem todos seremos bispos, nem todos profetas, mas todos somos comissionados para levar a palavra de salvação para outros. E o motivo que você fala que você não faz porque você não faz, que não tem porque você não faz, as desculpas que se levantam no seu interior para não fazer algo que você pode fazer hoje, é essa pergunta aqui: vocês não falam que daqui 4 meses está pronta o campo para a ceifa, para a colheita? Quando você levanta um problema, é igualzinho esse argumento aqui: Jesus, ainda faltam 4 meses, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coragem, eu sou tímido, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não tenho um testemunho forte. Meu amigo, você não tem um testemunho forte, você não tem um testemunho de que Jesus morreu na cruz por você, para te perdoar de todos os seus pecados, e que Ele te deu a vida eterna, Ele te salvou. Você não tem um testemunho forte para contar? Você quer um testemunho mais forte para contar para alguém do que é esse? Tem uma pessoa nesse mundo que me amou tanto, viveu, deixou palavras de ensinamento, morreu na cruz pelos meus pecados, por amor à minha vida, me deu salvação e vida eterna, venceu a morte ao 3º dia, para garantir a minha vida com Ele, do céu, na vinda futura. Se esse testemunho não é forte, eu não sei qual outro que é não. Todo mundo tem um testemunho forte para contar, que é a história de como Jesus te salvou. Faça comigo: eu, em nome de Jesus, vou compartilhar com as pessoas como eu fui salvo por Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, é forte? Todo o argumento que você levanta para você não fazer isso é perspectiva terrena. Faltam 4 meses para a ceifa. Falta 4 meses para a ceifa. Ele fala: não. A minha perspectiva é diferente da sua. Aceite e entenda que a perspectiva ministerial do céu não é igual à nossa da terra. Você é o instrumento, Deus te escolheu, você pode dizer amém? Para grandes coisas, deixa Ele usar você. Ajusta a sua perspectiva com a perspectiva do hoje de Jesus. Deus quer te usar agora, quer te usar hoje. Ele te chamou, Ele te deu, além desse testemunho maravilhoso que é a salvação, outros testemunhos de vitórias tremendos, sim ou não? Tantas histórias nós temos para falar que nós vivemos com Deus, vitórias e vitórias e vitórias. Compartilhe esse evangelho, compartilhe esse amor. Se a salvação que nós falamos que temos não ajustou a nossa visão, a nossa lente nessas áreas, talvez nós não tenhamos conhecido ainda o Deus que salva, o Espírito Santo que realmente liberta e pode mudar a nossa história. A pergunta é, no final de tudo, a conclusão máxima é: a luz de Deus mudou o meu caminho, a luz que brilhou na terra, a estrela da manhã que raiou, ela mudou, ela impactou o meu caminho de que forma? Abra comigo aí em João 3,19, que é como ele conclui a reflexão. E o julgamento é este, a conclusão é essa: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. A luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Como que ele conclui isso? Porque os caminhos não foram diferentes, eles foram impactados, eles viram a luz, eles viram Jesus, viram a estrela da manhã, mas esse brilho não foi forte o suficiente para que outras escolhas fossem tomadas, novas perspectivas nascessem e novas lentes fossem colocadas. O desafio e convite é esse aqui: que a luz da revelação, da pregação, da palavra possa impactar profundamente a sua vida, as suas escolhas e as suas rotas.
trace rotas espirituais para a sua história, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que a palavra de Deus esteja presente em todas as suas escolhas, etapas, caminhos e situações de vida. Diminua o valor das riquezas e aumente o valor das coisas espirituais da sua história, e Deus será com você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar bem forte ao Senhor? Fique em pé onde você está. Quero orar com você. Quero ministrar na sua vida essa palavra, essa autoridade, essa perspectiva, esse olhar, porque Deus tem para você um novo tempo. Você começou esse culto hoje e viu a atmosfera. Ele preparou o seu coração, a sua alma para essa semente de fé. Fé não é fideísmo. Fé é uma visão, é um conceito. Fé é uma atitude onde eu construo a minha vida em cima da palavra de Deus, das revelações que Ele me concedeu, dos desafios que Ele me desafiou, do óleo da unção que Ele derramou na minha cabeça, em nome de Jesus. Davi, até aquele dia, ele construía a sua vida pautada em ser um bom pastor, em ser um filho que ele podia ser, até que Samuel derrama o seu óleo para um reino, para ser rei em Israel. Ele passou a pautar a sua vida, construir a sua vida para que um dia ele pudesse ser lançado a esse reinado. Ele mudou a sua trajetória. Quando ele teve uma chance de vencer uma batalha e enfrentar um Golias, ele fez isso, ele enfrentou um Golias. E cada passo que Davi dava, que ele passou a construir a sua história, depois, no fundamento da unção que ele recebeu de Samuel, ele foi construindo uma história relevante, que levou ele até Golias, até chefe do exército, até vencer Saul, até discipular 300 homens, todo quebrado, pessoas que eram ex-ladrões, abusadores. Ele formou um exército com esse homem que passou a amar o Senhor, ser fiel ao Senhor e ser fiel a Ele. Por quê? Porque um dia ele recebeu uma unção e passou a construir uma nova história em cima da unção que Deus colocou na vida dele. Deus tem ungido você. A palavra de Deus tem chegado ao seu coração, sim ou não? Sim ou não? A palavra de Deus tem chegado no seu coração. Construa a sua história em cima das palavras que Deus tem feito chegar no seu coração. Seja fiel a essas revelações. E a história que você vai construir vai ser linda, vai ser maravilhosa, vai glorificar o teu Deus, vai te dar prazer na sua alma. Seja fiel às revelações que Deus te entrega e construa a sua história em cima dessa palavra, mesmo que a sua carne não queira, mesmo que não caiba na sua agenda, não importa. O que importa é a agenda que Deus tem para a sua vida, é a rota que Ele escolheu para você poder percorrer e poder viver. Nesses últimos minutos de culto, eu te convido a orar ao Senhor, a falar com Ele, a se entregar, a lembrar as vezes que Ele ministrou a você até aqui, a se recordar alicerces espirituais que deveriam ter já casas grandes construídas, que estão sendo negligenciadas, e que hoje você vai fazer um concerto com o Senhor. Você pode dizer amém? Comece agora a orar e entender que se Deus não mudar a sua perspectiva, nada pode mudar. Peça ao Senhor: Deus, coloque em mim as lentes da salvação, as lentes espirituais. Eu quero enxergar o mundo como o Senhor enxerga. Eu quero enxergar o mundo como o Senhor vê. Eu quero ter uma caminhada relevante. Eu quero entender a beleza do ápice da vida espiritual é estar no secreto da minha casa e aqui testemunhar com meus irmãos, aqui glorificar o Senhor, mas é no caminhar contigo, é no ter prazer na tua presença que estão o segredo de todas as coisas. Faça um voto com o Senhor hoje, peça perdão pelos seus pecados, e hoje Ele ministra uma unção sobre você. Há uma unção aqui hoje, que é para quem? Para quem confiar nessa palavra, para quem confiar nessa ministração e entregar o seu coração, a sua confiança no Senhor. Como Jesus disse: a tua fé te salvou. Aonde você depositou a sua confiança,
mudou a sua história. Deposite hoje a sua confiança em Jesus, o teu Senhor, único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor.